Calma, o Pedro é o que tem dado certo. Tem duas coisas que dão muito certo nesse Flamengo do Dorival para mim. Uma é o Pedro, o outro é o posicionamento do Everton Ribeiro. O Arrascaeta a gente já sabe que é genial desde quando o time não dava certo. Então não chega a ser uma grande novidade. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Galera, eu fiz aniversário dia 19, na terça-feira passada, e fiz um vídeo, né, do meu aniversário. Cara, o vídeo tá com 217 mil views. E o meu Instagram é pequeno, cara. 217 mil views. É número de gente grande, né? Muito obrigado a todos vocês aí pelo impulsionamento do meu Instagram. Eu tenho só 36 mil seguidores no Instagram. Aqui no nosso canal tem 680 mil inscritos. Ou seja, o Instagram perto do YouTube é bem pequeno, né? Quero agradecer a todos vocês aí pela força. Se você quiser me seguir, link tá aqui na descrição do nosso Instagram, Marcos Fla React. É isso aí, valeu! Ó, galera, é o seguinte. Vou trazer aqui para vocês agora o vídeo da ESPN Brasil falando do Flamengo de Dorival Júnior, da estreia de Arturo Vidal, falando do Pedro. Os caras enalteceram o Pedro porque o Pedro vem fazendo gols um atrás do outro, né? A gente tem os números aqui no vídeo. Pedro tá jogando demais, né, galera? Isso é bom demais pra nós, cara. Então é o seguinte, ó. O sucesso de Dorival Júnior no Flamengo tem nome. Acompanhe o vídeo até o final. Quero pedir também para você deixar o like. Se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se no canal. Seja bem-vindos. Faça os seus comentários, que eu leio sempre os comentários de vocês, tá bom? Créditos de vídeo é da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, ESPN Brasil, Grupo Disney. Simbora pro vídeo. Não. O Flamengo tem. Fala com o fã de esporte. O fã de esporte quer saber o que você pensa sobre isso. Não, eu acho esquisito, né? Um time que tem orçamento para 1 bilhão, torcida, mídia, etc e tal, não consegui ganhar no Avaí, entendeu? Mas conseguiu ontem, porque também ontem tinha o Pedro que com o Dorival tem números brilhantes. Compensação, e tá Gabriel. Ali jogando junto com o Gabriel, fazendo Falar uma de coisa função importante. Vamos ver os números do Pedro, que eu quero ouvir todos vocês sobre esse debate aí. Porque agora tem os jogadores que chegaram, né? O cara do Dorival, a gente tá vendo que o Pedro é o primeiro em tudo que a gente coloca na tela. Em gols, em jogos, em assistências, em minutos por partida, em gol. E ele fez os 2 gols do jogo de ontem. Para trocar essa bola com o Fábio Sormani, eu vou eleger Pedro Ivo Almeida. Daqui a pouco a gente vai falar da chegada do Vidal também, o quanto isso pode modificar esse meio campo, mas acho que o Pedro, nesse momento, falar em mudar esquema e sacá-lo do time é um... Pedro ou Dorival? O Pedro. Pensar em tirar o Pedro desse time parece uma coisa sem sentido. Não dá, eu acho que nem tem esse debate na cabeça do Dorival. E só para ser o chato e perturbar o Sormani, é que o Flamengo que não vencia lá na ressacada não era esse, de 1 bilhão. O Flamengo não jogava lá desde 2017. Empatou em 1-1 em 2017 e antes tinha dificuldade para jogar lá na ressacada. Agora, você debocha quando eu falo, mas é chato jogar com esse Avaí do Barroca arrumadinho, Sormani. Primeiro tempo ontem ficou... Mais uma vez, claro, mas aí segundo tempo cansou, não teve perna, até fez 1-0, mas tomou um empate em seguida. E aí tem a qualidade. Agora, sobre mudar o Pedro, Dani, eu acho que você não pode brigar com alguns fatos, né? A gente está vendo ali na tela, 9 gols, 5 assistências em 13 jogos, 14 participações diretas. Ontem, quando apertou, quem resolveu? Ele. O Pedro. Quando teve bem, quem resolve? O Pedro. Quando tá mal, quem resolve? O Pedro. E, sinceramente, não tem que pensar em mudar nada. Você tem 4 semanas de mata-mata aí pela frente. Hoje, para mim, Vidal e Cebolinha estão fora do time. Eles podem, com calma... O Vidal também? Tá fora do time o Vidal hoje. A gente está falando de ontem de uma atuação de poucos 12 minutos. Se entendendo muito bem, ele desarma, ele chega, ele orienta ali no boca a boca para fechar um pouco mais, ele desarma o lance que dá origem ao segundo gol. Mas hoje, e não é problema nenhum falar, não é que eles não têm qualidade para isso, mas hoje tem um time que se encaixou de uma maneira X de jogar, tem 4 confrontos que vão decidir sua temporada nas próximas semanas e você ainda está começando a entender o que é o Flamengo, o Brasil, o time, o trabalho do Dorival, vale para o Cebolinha e vale para o Vidal. Daqui a um mês e meio, 2 meses, a gente pode estar numa outra conversa? Sim, mas hoje o Flamengo tem um modo de jogar. Para você inserir o Cebolinha, você tem que mudar como mudou ontem no intervalo. Você precisa que esse jeito não funcione, que você precisa surpreender o adversário, ou você tem que pensar numa outra recomposição por conta do adversário. Você pode ter um Cebolinha pelo corredor lateral para tentar algum tipo específico. Para você encaixar o Vidal, ou você perdeu alguma peça, ou você fez alguma mudança,
ou você quer mudar alguma dinâmica de marcação ou de bola, de saída de bola, aí você pode ter o Vidal. Mas hoje não tem por que você virar e falar, tem o Vidal e o Cebolinha ali na beira do campo, tem que mudar tudo, saca o Pedro. Calma, o Pedro é o que tem dado certo. Tem duas coisas que dão muito certo nesse Flamengo do Dorival para mim. Uma é o Pedro, o outro é o posicionamento do Everton Ribeiro. O Arrascaeta a gente já sabe que é genial desde quando o time não dava certo. Então não chega a ser uma grande novidade. Mas vou te falar uma coisa. Diga. Bom, para terem esse escárnio de escalar o Diego ontem, para mim, é uma coisa assim vergonhosa. Com o Everton Rascaeta. No losango, você faz o Vidal. Eu acho que o Vidal vem mais para fazer segundo e terceiro, né? Não, mas eu entendo facinho. Se você tem o Diego, é melhor ter o Vidal não existe. Não existe. Entendi. Então, você faz o seguinte, João, fica na tua na esquerda dando combate. Everton, você vem por dentro. Vidal, faz uma primeira saída. Mas é que acho que ontem era um sinal específico, desculpa, porque o Thiago estava suspenso, né? Sim, ok, claro. Ele vem bem, o Thiago vem bem ali primeiro. Exatamente. Mas se você pensa, então, nessa solução... O Vidal chegando agora com meia perna hoje é mais que o Diego. Desculpa, o Diego já há muito tempo está fazendo figuração no elenco do Flamengo. Ah, tá, concordo. Vidal é muito mais jogador que o Diego hoje, né? Concordo nisso. E aí você tem a dúvida. O que eu quero? Um time agudo? Um time rápido? Ou um time sólido, de controle? Para jogar contra o Corinthians? E aí você vai ter a alternativa de fazer o seguinte... Pergunta de 1 milhão. Né? Depende do que o outro lado vai te arrumar, né? Eu vou com Cebolinha, Gabriel e Pedro. E infelizmente abro mão do Everton, que hoje volta a jogar bem. O time é o que tem jogado. Ou então, exato. Ou então... Com o Thiago Maia ali. Aí você vai tentar mexer no vespeiro. Acho que você perde solidez no meio campo se você faz isso. Qual? Sim. Colocar o Cebolinha no lugar do... Ou então... está melhorando com bola. Ou então você vai mexer no tal do vespeiro. Você sabe, né? Pedro e Gabigol? Não, acho que não dá pra mexer ali, não. Porque o Sormani tá falando do Gabriel, né? Que não marca e tal. Mas ele tá fazendo funções importantes dentro de campo e ele também tá incomodado de não marcar. Ele tá incomodado. Claro que ele tá. E tem que estar. Que bom que ele tá. Eu prefiro o Gabriel incomodado dentro de campo querendo resolver do que fora. Eu também. Lógico. Mas o futebol dele, o crescimento do Pedro se dá com a queda do futebol do Gabriel. Você não acha que tem mais a ver com a ausência do Bruno? Do Bruno Henrique? O Pedro, a brecha do Pedro, o Pedro... Então, porque o Pedro... Gabriel, pra mim, às vezes até potencializa o Pedro. Uma faixa de campo, a meu ver, que o Gabriel gravita. Gravita não, ele circula. Ele circula. Então... Quem ocupa, desculpa? O Pedro. O Pedro. Não eu, o outro. Tá. O Pedro centroavante. Você confundiu isso. Muito Pedro nessa vida. O Pedro, ele acaba por circular em áreas que o Gabriel gosta de circular. Por isso mesmo, o futebol, os gols do Gabriel diminuíram. Mas o que não quer dizer que ele não continue tendo importância para a estrutura desse time. Eu sei, mas um cara como o Gabriel... E não é que a bola não tá chegando, é que ele também tá perdendo Tá perdendo gol. Tá perdendo Então, no primeiro tempo, ontem ele perdeu o gol. Isso que eu falo aqui. Se você, Sormani, cita essa explicação, e você fala que o Bruno Henrique é um cara que potencializa muito o setor ofensivo, ele potencializa porque ele faz um corredor, porque ele é agressivo, porque ele é um jogador forte de um contra um, então. que é exatamente a mesma característica do Cebolinha. O Bruno tem uma vantagem, o Bruno ainda é mais alto, um cara que no jogo aéreo decide mais que o Cebola. Ele joga mais na área do que o Cebolinha. Exatamente. Mas ao mesmo tempo você ganha uma característica que eu acho que para mim é fundamental pro lado esquerdo do Flamengo. Quando você tem o Gabriel por um lado direito, que claro, gira, trabalha bem, mas ele não é um cara que vai atacar aquela linha de fundo como o Flamengo faz muito bem. E eu gosto muito quando o Flamengo amplia esse jogo. Ele se torna um time muito agudo, muito sufocante ao adversário, né? E se você não tem isso no lado esquerdo, você pode correr o risco de ter uma equipe que vai se afunilar um pouquinho diante de um adversário que, por exemplo, como o Corinthians joga, ele vai travar muito esse meio. Olha, eu só queria fazer fazer as laterais. Pergunta. Mas aí eu acho que é uma circunstância de jogo, né? Aí, Dani? Então. Nesse momento, você viu a viola em caco ou não? O Santos falhou A viola em cacos. Eu não sei nem o que isso significa. Quebrou o instrumento. Perdeu o jogo. Nesse momento ela tá almoçando lá no Provocador, Allianz. né? Faz 1-0 e tal. Mas um drink, né? Não, nesse momento ela não viu. Eu estava no meu passeio ontem. Ô, Zé, para te ouvir aqui sobre todas essas questões, eu vou voltar também um pouquinho no Vidal, que o Pedro cita ali, porque eu tenho uma opinião um pouco diferente da dos meninos. Eu acho que se tem alguém que tem que entrar nesse time por agora, é o Vidal e não o Cebolinha.
Porque eu acho que o Vidal... Calma, jovem. Porque o Vidal ele tem uma característica que encaixa com o que é o Flamengo, que é um jogador que vai se entregar, que é um jogador que pode, além disso, estar em diversas fases desse meio-campo. Mas acho também que o recado do Dorival é no sentido de assim, meu time está pronto, conquiste o seu espaço. Então você vai entrar no final da partida. Primeiro que ele já chega no meio do campeonato é um pouco mais complicado, né? Uma coisa é você jogar na Europa e chegar aqui no Brasil. Mas na Europa é um jogador experiente, ele não vai conseguir entrar de uma hora para outra. Eu acho que o Dorival, justamente o que você falou, eu tenho aqui possibilidades e eu vou trabalhar com você em relação a isso. Mesmo sem o Thiago, é o que o Facincani falou, né? Ele não colocar o Vidal sem o Thiago é sintomático. Sim, eu tô esperando aqui para ver a sua reação e a sua adaptação ao futebol brasileiro. Eu, particularmente, eu acho assim, eu acho que o Cebolinha pode dar muitas coisas ao Flamengo que o Vidal, consequentemente, não pode dar nesse sentido. Porque você muda, acho que você muda a preocupação, Dani. Você tem Pedro, você tem Gabigol, então você faz um jogo, um 4-3-3. Né? Você põe 3 atacantes, Pedro, o Gabigol fazendo essa função meio que de lado, rodando, porque acho que o Pedro não está só centralizado. Você faz Maia, João e Arrascaeta? E o Arrascaeta sozinho, livre. Ou você faz Everton, João e Arrascaeta. Ele está jogando no 4-3-1-2. É o que ele tem feito. Entendeu? Aí você inverte, você dá liberdade para esse time do Flamengo jogar. Não necessariamente você precisa ficar preso a um sistema de jogo com esses jogadores. Você pode, em determinados momentos, com a mesma equipe, mudar pela versatilidade que esses caras podem te proporcionar. Você pode colocar o Pedro junto com o Gabigol centralizados ali, e aí você tem, por exemplo, o Arrascaeta vai para o lado direito, você tem o Everton pelo lado esquerdo, jogando com a perna invertida, ou senão você traz o Arrascaeta para jogar como um centroavante, você fecha um pouquinho mais o meio com o Everton, trazendo o Everton como meia. Você tiraria um volante, então, para privilegiar eu acho que sim. Eu acho que a entrada do Everton, o Flamengo volta até a característica que tem o Bruno Henrique, que é velocidade pelo lado. Então, Zé, mas aí você não acha que o Dorival não pensa assim? Não, eu acho que o Dorival está pensando jogo a jogo. É que ele encontrou uma solução com esse meio de campo mais forte, né? Para poder colocar o Gabriel Everton faz até um terceiro volante ali. Sim, mas é por isso que eu acho que o Dorival, Ribeiro, o Everton Ribeiro fecha, né? Sai o Diego, o Everton Ribeiro traz... fecha o meio. Ele vem para o meio, o Cebolinha fica aberto e aí você solta o Arrascaeta. Já é comprovado que o Arrascaeta não pode ficar atrás de jogador. Não, ele tem que estar livre. Tudo bem, ele fica livre é tranquilo. É aquela história, você faz a sombra do primeiro volante. Hoje em dia, o que acontece? É o primeiro volante que normalmente sai com o jogo. Se você tem Gabigol e Pedro lá na frente, você abre os dois, tenta fazer uma marcação um pouco mais adiantada na saída de bola, adianta um pouco mais o Arrascaeta para pegar esse primeiro volante e você adianta o seu time. Ontem a zaga... Era uma zaga diferente daquela que nós estamos acostumados. E o Barroca sentiu isso, né? Abafou lá. Você pressiona um pouquinho e você tira. Pelo amor de Deus. Seu Barroca. Você pressiona e aí o que acontece? Você tem a possibilidade de trabalhar dentro das características do Flamengo, que é jogar com a bola. Com a bola nos pés. E aí você dá liberdade. O Everton pode atacar um pouco, o time do Flamengo vai fazer você segura um pouquinho mais, o Cebolinha vem um pouco por dentro, passa o Ayrton a ter um corredor maior. Você tem uma série de possibilidades com essa versatilidade desses jogadores. O Flamengo não pode perder a característica. Qual é a sua característica? É um time técnico e ter a bola e propor o jogo. Né? O Vidal ele tem uma coisa que é a raça, é a entrega, é o carrinho, é a vontade, a determinação. Sensacional. Né? É sensacional. Mas não é só isso, né? Mas aí você parte para um lado carismático. A figura Vidal. Mas e bola? Então, eu tô falando, ele pode te dar isso, ele te dá esse carrinho, ele te dá essa característica, ele te dá essas coisas, mas eu prefiro, neste momento, trabalhar com aquilo que eu... Para jogos específicos, eu acho que cabe, né, Zé? Sim. Mais ou menos aos modos que ele fez na Inter recentemente. Sim, na Inter ele não era titular, ele jogava, entrava Teve um jogo da Champions League que ele entrou, foi expulso e... ferrou lá um monte de coisa, né? Entendeu? Eu acho que ele tem muitas características, mas dentro daquilo que o Flamengo hoje, nesse momento, necessita, por exemplo, o João pode ser esse cara. Sim. Não, mas eu não tiraria o João do time, não. Que corre, que entrega, que busca, que luta, que vai. O João, pra mim, pode ser o cara que faz tudo isso. Entendeu? Mas ele, quando tá ali, ele não dá um negócio que o Thiago Maia te dá, ou o Vidal pode te dar. Ele precisa ter alguém do lado dele que trabalhe melhor com a bola. Eu ainda acho que o João precisa de um trabalho mais apurado quando tem a bola. Mas eu acho ele o principal hoje do setor.
Eu também acho. Hoje ele é o De principal. pegada, de marcação. Mas assim, Tudo, você imagina... ele te entrega Não sei, tudo. cara. Eu vou colocar João uma com bola situação, ainda tem uma situação hipotética aqui. Você vai jogar contra o Flamengo. Aham. Aí você tem do lado esquerdo, Cebolinha. Cebola. Centralizado, Pedro, Everton Gabigol e Arrascaeta. Com 2 jogadores aqui, João e Thiago, João ou Everton, Ribeiro, dependendo. 2-4, Tá se colocando no campo de frente pra eles, é isso? Não, eu sou o adversário. Sim. E aí eu pego a escalação do Flamengo e eu tenho esses caras jogando. Como que a cabeça do treinador vai ficar? Porque ele sabe que em uma brecha que ele dá para esse esses 4 time, de que ele frente? der essa possibilidade, com esses caras na frente, uma brecha, ele resolve. pode perder o jogo. Mas você sabe também que com esses 4, talvez, se só tiver 2 plantados, você pode ter um espaçamento ali entre Sim, as mas linhas, um buraco só pra que correr. aí entra, só que aí entra o que eu falei antes sobre aqui. A zaga não é aquela zaga que nós estamos falando que é uma zaga lenta. Você sobe a marcação, você tem períodos em que hoje em dia no jogo você tem períodos de controle. Então, você tem um período de 15, 20 minutos que eu vou te pressionar, eu preciso respirar um pouquinho. Eu recuo, me recomponho, fecho os espaços e aí eu vou jogar como? No contra-ataque. O Flamengo do Jorge Jesus, como era em algumas partidas? 15 minutos, massacrava 1-0, 2-0, recuava e o que nós víamos no Bruno Henrique? A velocidade do Gabigol, velocidade da bola nas costas dos times adversários, porque o Flamengo fazia isso. Fazia o gol, recuava, né, em algumas ocasiões, dependendo dos times adversários, recuava e aí os times saíam para o jogo e o time do Flamengo era mortal no contra-ataque. Né? Esse Flamengo pode fazer? Lógico que pode, com essas características. É impossível você jogar 90 minutos massacrando o time adversário. O próprio Palmeiras, que tem uma regularidade maior, ele varia muito dentro do jogo. Sim. Ele tem vários posicionamentos e várias estratégias dentro do jogo justamente para administrar determinadas situações. E trabalhadas ao longo do tempo. E eu não posso jogar 90 minutos de uma mesma forma hoje no futebol, como se joga. Né? Achei que eu tenho que fazer Eu acho que do jeito que ele montou esse time e tá dando certo, o Vidal só tem um jogador que sem mexer na estrutura, é o João Gomes. Ele vai acabar saindo. O Vidal jogar. Você acha? Eu acho. Eu não acho. Rapaz, chegamos no dia em que o Vidal chegou no Brasil para ser reserva, hein? Não, foi isso que foi falado. Foi, sim, senhor. Não. Todos vocês aqui. Nesse momento, ele tá chegando ainda, jogou 12 minutos ontem, tem um time bem arrumado, ele pode esperar com calma, não tem um desespero de bota ele aí pra resolver. Você viu como ela é, né? Tem que fazer o intervalo. Ai, meu Deus do céu, quanta besteira que eu escuto. Tudo bem, né? É melhor ouvir do que ser surdo, né, galera? Então é o seguinte, ó. Pra mim, quando o Arthur Vidal estiver 100% fisicamente adaptado já, né, no time, cara, os volantes do Mengão serão Vidal e João Gomes. Thiago Maia é bom, Thiago Maia é bom, mas Arthur Vidal é melhor ainda, cara. Eu acho que vai ter um rodízio entre Thiago Maia e Vidal. Até mesmo, sei lá, de repente aí, jogando fora de casa, uma Libertadores, dá pra jogar Vidal, Thiago Maia e João Gomes, os 3 juntos, né? O que vocês acham? De repente tira um cara lá da frente e coloca os 3 juntos, jogando fora de casa, Libertadores, Copa do Brasil, precisando de um resultado, né? De um empate, sei lá. De repente, os 3 poderão jogar juntos, né? Os 3 são muito bons de bola. Galera, tá aí então um vídeo de análises sobre o momento do Mengão, sobre Dorival Júnior, sobre o momento extraordinário do Pedro, que vem fazendo milagres, né, cara? Nosso Pedro vem jogando muita bola, Arrascaeta, Gabigol está num momento de baixa, mas daqui a pouco o Gabigol retoma o bom futebol, né? Começa a marcar novamente. É uma fase, galera, todo atacante passa por uma fase. E o Gabigol está nessa fase, né? Mas pode ter certeza, cara, se tiver pênalti, o Gabigol dificilmente erra, né? Dificilmente. Ele guarda lá dentro. E para este jogo de quarta-feira agora contra o Atlético Paranaense, já estão esgotados todos os ingressos, cara. Maracanã lotado. A torcida vai fazer uma festa linda. Será que vai fazer aquele esquema lá do inferno? Será? Será que vão aterrorizar o Ventinho? Eita! Valeu, galera, tamo juntos! Ó, daqui a pouquinho, mais tarde, tem mais vídeos novos aqui no canal pra vocês, hein? Não esqueçam, deixem o sininho ativado pra você não perder nada! Saudações rubro-negras e até mais! Fui!